Vamos começar falando do Cruzeiro e vamos direto pra Toca da Raposa, onde está a Maria Cláudia Bonucci. Jogo contra o Cuiabá no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Data FIFA, todo mundo descansando, menos o Cruzeiro. Muito trabalho por aí, né, Bonucci? Pois é, Maurício. Inclusive, que terminou agora há pouco mais um treino aqui na Toca da Raposa. Os jogadores se reapresentaram ontem à tarde para se preparar para esse jogo contra o Cuiabá. E olha só, no total, né, entre o último jogo que foi contra o América e o jogo do fim de semana, serão 12 dias para o técnico Zé Ricardo fazer ajustes na equipe. Nas imagens do treino de ontem divulgadas pelo Cruzeiro, deu pra gente ver o Matheus Pereira, que tá para voltar ao time treinando mais uma vez, junto com os companheiros, e também bastante trabalho de finalização, viu? Lembrando que 3 jogadores estão suspensos e não jogam: o Bruno Rodrigues, o Fernando Henrique e o Matheus Jussa. O jogo contra o Cuiabá vai encerrar a 26ª rodada do Brasileirão, que não foi boa para o Cruzeiro, né? Sem entrar em campo, o time acabou caindo 3 posições na tabela de classificação. Mas, ó, se vencer o Cuiabá, salta da 15ª para a 11ª posição na tabela, que hoje é ocupada justamente pelo Cuiabá, Maurício. Tá certo, boa noite, obrigado pelas informações. Gostei que a gente tá ornando aqui, ó, no Outubro Rosa. Bom trabalho pra você. Tá com saudade daquela comemoraçãozinha com os braços abertos, estilo Vink? Hein, cruzeirense? Então não tá mais. O Cruzeiro, aí, ó. E tá mesmo. Final da Copa do Brasil Sub-20. E vou te dizer, não foi nada fácil, viu? Porque ontem, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o adversário da semifinal era o Fluminense. E se por aqui a molecada é conhecida como os crias da Toca, os do Flu tem nome e sobrenome também. Bonitinho, esse senhorzinho foi base do Fluminense em 23, mas não é 2023 não, é 1923. Que nem o Marcelo, que voltou pro Fluminense esse ano, o Thiago Silva. Os moleque de Xerém. E hoje o time principal que tá na final da Libertadores tem o André. Base por base, as duas têm tradição. Aí o Cruzeiro ficou tocando a bola ali atrás, na frente dos moleques de Xerém, e deu nisso. O Everton do Cruzeiro errou o tempo da bola e derrubou o Isaac. Arthur. Lá vem o da edição com aquele bem que tem. Mas pode segurar essa musiquinha aí, ô da edição, porque o Cruzeiro tava em cima. E 6 minutinhos depois, a paulada do Cruzeiro! Henrique Rodrigues, 1-1. Mas ó, vem que tem. Não tem desvio! O Léo Jans cruzou e o desvio do Pedrão matou o goleiro Otávio. O resultado estava levando o jogo para os pênaltis, porque o Cruzeiro tinha vencido o jogo de ida no Rio de Janeiro. O negócio então era empatar. E empatou nessa jogadinha pela direita, que foi na cabeça do Vitinho. Gol do Cruzeiro! O jogo ainda teve uma confusãozinha para não passar batido, mas o 2-2 no placar classificou o Cruzeiro para a final. O pessoal ganhou os cumprimentos do D'Alessandro, coordenador de futebol do clube. Tava com aquela dorzinha nas costas, né, seu D'Alessandro? Te entendei, grito de papagaio. O Cruzeiro agora pega o Grêmio na decisão, hein? Pra gente poder falar agora do profissional, o Cruzeiro fazendo nessa terça-feira mais um treinamento, e aí faltando agora mais 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta de treinamento para esse confronto contra o Cuiabá, dia 14, Arena Pantanal, 9 da noite, o Cruzeiro encerrando essa 26ª rodada. A gente até falou ontem, né? Tá a 3 pontos, essa a menor distância pro Z4, mas se vencer, o Cruzeiro que entrou na rodada a 5 pontos do 18º colocado, pode aumentar mais um ponto, caso de vitória lá na Arena Pantanal. Então, se o Cruzeiro vencer, uma rodada que tem tudo para ser ruim, se o Cruzeiro voltar a vencer, ela pode ser positiva, o Cruzeiro pode aumentar um ponto com relação a essa zona de rebaixamento, então depende do Cruzeiro também fazer essa rodada ser positiva. E aí o Zé vai ter alguns desfalques, o principal deles é o Matheus Jussa, recebeu o 3º cartão amarelo, assim como o Bruno Rodrigues, o artilheiro do Cruzeiro na temporada, 9 gols, também está fora desse jogo contra o Cuiabá, e o Fernando Henrique poderia ser uma opção para a vaga do Jussa, também está fora porque foi expulso
aquela entrada violenta em cima do Casares, foi expulso no clássico contra o América, também não é opção. E aí o Seabra, a gente até trouxe aqui uma apuração junto com o Samuca, o Samuel Venâncio, que o Zé, ele experimentou na semana passada o Lucas Oliveira na função de primeiro volante. Talvez ele não entenda que o Felipe Machado tenha tantas características assim de marcação, e o Ian Lucas, que são as duas opções que ele tem nesse momento, sem poder contar com outros jogadores, são as opções que ele tem para essa vaga de primeiro volante. Então fica aí a dúvida principal com relação à vaga do Matheus Jussa e também a utilização do Matheus Pereira. O Matheus Pereira que volta de contusão, mais de 2 meses aí sem atuar, ele que machucou no jogo contra o Botafogo, 18ª rodada, aquele jogo no Mineirão. E aí, com relação ao aproveitamento também do Matheus Pereira, se vai jogar desde o início, se começa jogando, se vai ter um tempo menor, entrar no segundo tempo. Essas são as dúvidas do Zé Ricardo para esse próximo duelo do Cruzeiro, fechando a 26ª rodada, Xará. Ô Leleão, para poder te colocar nesse bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho do Matheus Pereira, ele que, quando estreou no Cruzeiro, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, deu para ver muito pouco dele, mas aí já contra o Botafogo ele começou a partida, um jogo super decisivo, contra o líder do campeonato, e ele foi um belo cartão de visitas, a gente pode dizer assim, né, que ele jogou pouco mais de 60 minutos, né? Foi substituído, acho que quase 70, né? Com 20 e poucos minutos já do segundo tempo. Ele passou uma ótima impressão, assim como quando foi contratado. Passou esse longo período de recuperação, são mais de 2 meses. Você acha que o momento para a entrada do Matheus Pereira agora é diferente? Ele que vinha de um longo período também lá da Arábia sem jogar. Agora dá pra tentar um pouco mais do Pereira, ou você acha que é forçar nesse momento, Lelão? Não, se ele tiver em condição, ele tem que jogar. E pra você ver, né, como cada um, assim, tem o seu organismo e ponto final. No mesmo jogo, o Tiquinho Soares saiu do gramado parecendo que tava morrendo, né? E ele saiu normalmente, foi pro banco. Tiquinho Soares já voltou, já derrubou técnico, fez gol, né? É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e até hoje o Matheus Pereira não voltou. Não sei se você tem as informações de como ele está treinando, se está reagindo bem a uma carga mais pesada de treinamentos físicos e também técnicos, para a gente saber se ele vai estar à disposição lá em Cuiabá contra o Cuiabá. Mas é o jogador que veio para preencher o meio de campo, sentar a qualidade técnica, que a gente sabe que falta e basta, como nós vimos aí nos jogos recentemente. Só dar uma reforçada, tem só um detalhe, olha, Leão, a contusão do Matheus, acho que ela foi um pouquinho mais séria do que a do Tiquinho. Porque... Sim, pois é, porque eu falei, o Tiquinho saiu e parecia que ele não ia jogar mais esse ano. Sim. E o Matheus Pereira saiu caminhando e foi pro banco. Verdade. Não foi? Foi. Não saiu de maca nem nada. Não, até assustou a gente. É isso que eu tô me referindo. E aí depois, algumas horas depois do exame de imagem, é que detectaram que era realmente um problema gravíssimo com o Matheus Pereira. Isso, exatamente. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.